Eu sou o professor Reginaldo Borges, de matemática. Vamos resolver esta questão. É uma questão de função quadrática. A função quadrática, ela é desta forma. F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Esse sinal aqui pode ser positivo ou negativo. Esse valor de A, de B e de C são números reais. Números reais. Esse valor de A aqui, ele obrigatoriamente tem que ser diferente de zero para ser uma função quadrática, que também podemos chamar a função do segundo grau. Função polinomial do segundo grau. O valor de A, o valor de B e o valor de C terão consequências importantes. Por exemplo, a função quadrática, quando for esboçá-la no plano cartesiano, tem o eixo y, que é das ordenadas, tem o eixo x, que é das abscissas. Por exemplo, se o valor de A for positivo, o gráfico que vai ficar aqui no plano cartesiano, ele tem a concavidade voltada para cima. Se o A for negativo, ele vai ficar dessa forma aqui, com cavidade voltada para baixo. Então, essa figura se chama parábola. E ela vai ser colocada aqui no plano cartesiano. Então, é importante saber as características, consequências dos coeficientes A, B e C. Vou falar outra consequência. O valor de C. Quando a gente observa uma função quadrática, o valor de C é o valor que vai estar em cima do eixo das ordenadas, em cima do eixo Y. Por exemplo, hein? É apenas por exemplo. Tem aqui o eixo Y e aqui o eixo X. Tem uma determinada função f de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 2. Olha o valor de C aqui. Então, 1, 2, 3. O 2 é aqui, ó. Então já tem um ponto para marcar. É o valor de C. Outro exemplo. Vamos para outro exemplo. Pronto, essa aqui. A função é esta aqui. Cadê o C? Ele não está aparecendo, é zero. Onde é o zero? Aqui é o 1 e o 2. Mais para baixo aqui vai ser o menos 1. Onde é o zero? Aqui. Então já sabemos que o valor de C, o ponto que fica em cima do eixo das ordenadas do eixo Y. E tem muitas coisinhas para falar sobre função quadrática. Mas vamos resolver a questão. Vamos lá. A temperatura em graus centígrados no interior de uma câmara é dada por... Então, temos aqui a função. Vamos falar um pouco sobre ela. Em que T é medido em minutos. E o A, esse valor de A, está aqui, vai ser o valor de A, é uma constante. Então, vai ser um número... vai ser o número que a gente vai descobrir que número é esse. Uma constante. Sabe-se que no instante t0, ou seja, no tempo zero, 0 minutos, a temperatura é 10 graus centígrados. Outra informação. A menor temperatura é atingida quando T é igual à abscissa do vértice. Então, precisamos saber o que é a abscissa do vértice. Deixa eu comentar aqui o que é a abscissa do vértice. Vou imaginar aqui que
conseguimos esboçar o gráfico de uma função qualquer. Não é nem essa que está aí apresentada, é uma qualquer. E aí o gráfico ficou da seguinte forma. Ele ficou dessa forma aqui. Vértice, neste caso, é o ponto mais alto. Esse vértice ele vai ter um valor para o y, que é o vértice, né? O y do vértice. E ele vai ter um valor para o x do vértice. Então, está querendo saber aqui a menor temperatura. No caso aqui, o eixo que vai representar a temperatura é esse eixo que a gente chama de y quando está estudando matemática pura, né? Que não está contextualizada com nada. Aqui está contextualizado com temperatura. Então, aqui vai ser a temperatura. E esse outro eixo, no caso y, ele não vai ser o eixo y. Ele vai ser o eixo t, que é o de tempo. Como é que eu sei que aqui vai ser o eixo t e aqui vai ser o eixo da temperatura? Como é que eu sei? Eu sei porque a temperatura ela está em função do tempo. Assim como quando a gente está estudando com y e com x, o y está em função do x. Ok? E se por acaso, ao invés dessa concavidade fosse para baixo, ela fosse para cima, que é o caso, eu já sei que é para cima, porque nós temos o A positivo. Quando o A é positivo, a concavidade é voltada para cima. Então, pode ser que ela seja dessa forma aqui, ó. Então, nós teremos o quê? O ponto mínimo, né? O valor mínimo. Então, nós teremos o x do vértice, que no caso vai ser o t do vértice, e nós temos o y do vértice, que no caso desta questão vai ser o f de t do vértice. Eu disse que por acaso poderia ser dessa forma, porque ela poderia ter a concavidade voltada para cima e ser de outra forma. Poderia ser assim, ó. Poderia ser assim. Em só tocar em um pontinho do eixo x e subir. E poderia ser de outra forma também. Poderia ser nem tocar o eixo x para cima aqui, ó. Ok? Que são exemplos genéricos que eu coloquei aqui. Pronto, sabendo disso tudo, a gente vai responder essas perguntas. Qual o valor da constante A? Como é que a gente vai descobrir o valor da constante A? Veja, nós temos aqui a função f de t igual a t ao quadrado menos t mais A. Queremos saber o valor desse A aqui, na letra A. Essa informação aqui vai ajudar. Quando o t for zero, qual é o valor da temperatura? 10. Então, esse valor aqui vai ser 10. Isso tudo aqui vai ser 10. Quando o t, esse t aqui, ó, esse t, for quanto? 0. E aí a gente vai fazer a continha. Vamos lá. F de 0 vai ser igual a 0 ao quadrado menos 0 mais A. Dá quanto? Dá 10. Repare que eu não precisaria nem ter colocado isso aqui, ó. Certo? Não precisaria. Então, nós temos que 0 ao quadrado é 0, menos 0 dá 0. Então, vai ficar mais A igual a 10. Então, já temos uma resposta. A vai ser igual a 10. Ok, tranquilo, né? Fácil, fácil. Vamos para letra B. Letra B. Qual foi o tempo gasto para atingir a menor temperatura? Como é que a gente vai saber disso, hein? Olha, olha, olha. Vamos pensar no plano cartesiano. Sabemos que a concavidade é voltada para baixo, já que o valor de A é positivo. Então, a concavidade voltada para baixo. Ou melhor, concavidade voltada para cima. Olha, cuidado aí, hein? A positivo. O valor de A aqui é 1, né? Exatamente, é 1. Então, a concavidade fica voltada para cima. E ela vai tocar no 10 aqui, né? Ó.
Vamos dizer que aqui é 10. Vou tocar no 10. Agora, o gráfico vai ficar ou assim, ou assim, ou assim. Repare que nesse caso aqui vai ficar com 2 pontos tocando o eixo X, né? E no caso anterior com 1 ponto. E no caso antes do anterior, nenhum ponto. Isso aí vai depender se a função ela tem raízes. Vai depender do valor do delta, do discriminante, desse símbolozinho aqui, ó. Quando a gente vai calcular uma equação do segundo grau, né? Às vezes ele fica igual a zero, às vezes fica menor do que zero e às vezes fica maior do que zero. Quando ele é igual a zero, vai tocar apenas em um ponto. Quando fica menor do que zero, não toca em nenhum. E quando fica maior do que zero, esse caso que está aqui, toca em 2 pontos o eixo das abscissas. Certo? Voltando aqui ao raciocínio. Então, tocou aqui ficou bem complicado. Era para ser aqui, né? Porque é na hora que toca o eixo Y. Então, esquece esse ponto aqui e volta para esse ponto aqui. Nesse caso, não importa de qual forma vai ser esse gráfico, considerando os 3 que eu apresentei. Tocando 2 pontos, tocando um ponto, tocando nenhum. Qualquer um deles vai ter um valor menor aqui, ó. Menor valor, que é quando o gráfico vem descendo, aí sobe o menor valor. Ele vai ter um X, que no caso aqui vai ser o eixo T, que é de tempo. Esse eixo aqui vai ser o eixo do tempo, o eixo das abscissas. E esse outro eixo aqui vai ser o eixo que é um T, F de T. Vai ser o eixo da temperatura. Como é que eu sei? Porque a temperatura está em função do tempo. Então, o tempo fica no eixo horizontal, o eixo das abscissas. Então, isso aqui, o ponto mínimo, é o vértice, né? A abscissa do vértice, a abscissa, o valor do T, no caso aqui, que a gente costuma chamar do X quando está estudando matemática pura, né? Então, vamos lá, nós temos aqui uma fórmula para calcular o vértice. A fórmula para calcular o vértice vai ser o valor de x, que no caso aqui é t, vai ser menos b dividido por 2a. O valor do y, que no caso aqui vai ser f de t, esse valor aqui, ó, ele é menos delta dividido por 4a. Essa é a fórmula para calcular o vértice. Mas nós queremos somente o T, né? Nós queremos esse aqui. Então, vamos calcular. Menos, qual é o valor de B? Menos 1. E onde é que eu tirei o menos 1? Está aqui, ó. Valor de B. Dividido por 2 vezes A. 2 vezes 1. 1 sobre 2. Ou seja, 0,5. Então, o tempo vai ser 0,5. Dividindo aí vai dar 0,5. Encontramos a resposta da letra B. Letra B, 0,5 o quê? Minutos, que é 10 graus centígrados. Que temperatura é essa? Que temperatura é essa? Essa temperatura, a menor temperatura, que temperatura é? A gente pode simplesmente pegar o X, que no caso aqui é o T. Isso aqui não é o vértice? É ou não é o vértice? Eu não vou fazer essa figura não, vou falar como o vértice. Isso aqui não é o vértice, que eu encontrei o 0,5. Então, 0,5.
Então, qual vai ser o outro valor? O valor do eixo das ordenadas. Basta ou usar aquela formulazinha, né, do y, do vértice, no caso do f de t, que ficaria assim, a representação ficaria t e aqui o f de t. Eu já tenho o valor do t, que é do tempo, e agora eu quero determinar o f de t, a temperatura. Eu poderia simplesmente aplicar logo a fórmula para encontrar o f de t do vértice, que eu coloquei, né? Que é menos delta dividido por 4a, ou simplesmente substituir na fórmula, na função, que é o que eu vou fazer agora, f de t igual a t ao quadrado menos t. Qual é o valor de a? 10. A gente não encontrou o valor de a, nós temos a função. Ou aplicar o 0,5 diretamente no t, na função. E é o que eu vou fazer. 0,5 vai ser igual a 0,5 ao quadrado menos 0,5 mais 10. Porque um valor está vinculado ao outro. O valor da temperatura depende do tempo. E aí a gente aplicou o tempo, 0,5. Vai ser qual a temperatura? Faz as substituições e faz o cálculo. Então nós temos 0,25, né? 0,5 ao quadrado, menos 0,5 mais 10. Aqui nós temos menos 0,25, fiz essa subtração aqui, mais 10. E fazendo essa conta, nós temos 9,75 graus Celsius, né? Graus centígrados. 9,75, que é a resposta da letra C. É isso.